Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E na continuação, também iremos assistir as matérias. Aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia todos os dias para o mestre Dinho Robô News. Hoje, dia 21 de julho do ano de 2026. Vamos lá! Bom, muito bom dia. Hoje, dia 21 de julho de 2026, horário 8 horas 29 minutos. Todo o procedimento estabelecido pelo conglomerado financeiro global em todo o planeta foi em empreendimento do Kissinger e do Nixon. Este procedimento global estabeleceu o saque, o default do Tesouro dos Estados Unidos da América. A participação do Partido Comunista Americano e a partição do Partido Democrata Americano. Estas personalidades se uniram à Assembleia do Povo e esta Assembleia do Povo levantou personagens lobotomizados, ou seja, totalmente inserido no seu psique, teorias de terroristas agindo globalmente. Então, o inimigo público número 1 é a Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, e também o Comitê Chinês, Máfia do Fentanil, Rota da Seda. O seu líder, Xi Jinping, já identificado pelo aporte de várias informações em décadas, de fatos, atos e circunstâncias que estabelecem que a China colocou vários agentes, patrocinou vários agentes lobotomizados, terroristas, utilizando todo e qualquer um que não esteja de acordo ou não aceite as específicas leis de tratados de convívio para com a humanidade. Então, foram detectados todos estes personagens. Hoje estamos numa guerra atômica nuclear, onde eles querem se estabelecer perante a força.
Mas a força que eles quiseram se estabelecer não existe mais. O capital financeiro global. A segunda força não existe porque não existe a primeira. Então, não há tecnologia suficiente a reivindicar os procedimentos de domínio das energias do planeta. Então, o objetivo foi destruir a população árabe muçulmana no mundo. E o seu objetivo global foi estabelecer um soberano conglomerado financeiro por capacidade de indivíduos, ou seja, maior população, maior domínio, também obsoleto. Então, os países mais populosos do planeta, Índia e a China, não têm capacidade para sobreviver. E este procedimento estabeleceu quem está engajado neste comportamento. 28 países da Europa. A sua força de defesa, a OTAN, onde todos eles se venderam ao suborno, à propina e à matança global. Tudo isto é elaborado por estas pessoas, já identificadas. Então, não temos tempo a perder, porque todo o continente em que se encontra a América do Sul está em declaração de guerra global atômica nuclear, onde o Brasil ele é a estrutura e base de bases secretas chinesas com ogivas nucleares apontadas para os Estados Unidos da América. Também estrutura de química de grau 4, envenenamento em massa da população, localizada no Brasil. Tecnologia satelital de monitoramento através de antenas processadas, também no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, quem está ocupando a carcaça desse espião chinês é o Moacir. Ele, o primeiro e segundo escalão do governo narcotraficante Brasil. Tudo já com vastas provas, estruturas, tudo documentado todos os dias, cotidianamente, contumazmente. Toneladas e toneladas de cocaína, de substâncias, de drogas, são apreendidas cotidianamente. Então, o Brasil ele se transformou num fornecedor de drogas e agora estrutura militar de procurado-general venezuelano que se encontra exilado no Brasil através do procedimento paramilitar, querendo agendar mercenários, agendar terroristas, cartéis do narcotráfico que já foram identificados como terroristas e que todos eles estão engajados no território da América Central, da América do Sul. Então nós temos a Guatemala, que agora decretou um golpe, estabelecendo uma ditadura estilo chinês, e se posiciona para que outros países, os 17 países do narcotráfico, se coloquem à disposição desta forma que está fadada ao fracasso. Porque não é estrutura logística, não são nomes, não são capotes de
querer impressionar? Não. Hoje nós temos tecnologia de devastação em massa. E vamos proceder. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, arbitragem internacional, juiz corregedor arbitral internacional na investigação de 206 países, sendo 196 estabelecidos no reduto da ORCRIM ONU, onde todos eles se venderam propina e estabeleceram um feudo de administração ao delipêndio da população global, onde todos eles viraram escravos, a população do planeta, não permitindo a evolução da raça humana através de tecnologias e de benefícios à estrutura de sobrevida do ser humano. Então, esta guerra atômica nuclear, ela já está em curso. Nós estamos já processando o fim do Irã, o fim dos seus aliados, e principalmente os que se mantêm no anonimato, que já não existe mais, que são 28 países da Europa, e que todos eles se venderam por dinheiro, onde todos eles estabeleceram tecnologias e motim, sabotagem a toda a estrutura ao bem comum da humanidade. Por quê? Porque quem quer praticar o mal, ele trabalha nas sombras, através de atitudes covardes, de atentados terroristas, matança de gente inocente. Já as leis e o procedimento de monitoramento a identificar todos estes indivíduos que não usam farda, não usam bandeiras, não usam fardas, eles são terroristas, eles são pessoas lobotomizadas, que trabalham através de estímulos do psique que proporciona a destruição e a matança global. Então, estes indivíduos, eles não têm ressocialização. Eles estão já destinados ao abate, ao extermínio. E não tem idade. Não há idade. Porque todos eles foram produto de um funcionamento de destruição em massa. Então nós estamos em terceira guerra atômica nuclear. O objetivo e o alvo hoje é um cidadão que não é cidadão porque ele não tem direitos, ele perdeu todos os direitos e isto se estabeleceu desde que ele foi parido. Luiz Inácio Lula da Silva e o seu séquito, 30 partidos políticos, onde todos os seus parlamentares, onde o Senado Federal, a Câmara de Deputados, está submetido a este embrólio de querer dominar o planeta e alegar que é um sistema vigente. Não, não é um sistema vigente, porque ele não progride. Ele tem regressão e ele vai ser exterminado. E todo aquele que recebeu aporte financeiro destes elementos é considerado inimigo. Então nós já estamos combatendo os indivíduos identificados. E, por enquanto, foi numa advertência. Mas eles não se dão por aludidos e eles preferem o combate armado. Então nós vamos proceder hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2026, horário 8 horas da manhã, 42 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Arbitragem internacional. Justiça paga. Árbitro. Estamos já com todas as forças de 70 nações. Cada dia aumenta mais. Com o Comando Sur para o combate global destes indivíduos.
Então a captura e abate de Xi Jinping já é estabelecido. Ele deve abdicar e tirar da tortura o povo chinês. A população da China, ela tem que ser liberta, porque o comitê chinês, o apogeu das máfias chinesas na Assembleia Geral do Povo é um conglomerado de facínoras, assassinos, que praticam matança em todo o território da China, como também da Norte-Coreia e como também da Rússia. E todos eles foram identificados. Então não vai ficar pedra sobre pedra em que estes ditadores permaneçam ou tenham uma poltrona ou uma representatividade no maior reduto de crimes de funcionários públicos estabelecidos na ONU, Organização de Cleptocracia, Sociedade de Ladrões, Matanças, Extermínio da População, que é praticado na Malásia, que é praticado em Hong Kong, que é praticado na China, na Norte-Coreia, na Rússia e em vários países, 28 países do euro. Então estamos estabelecendo a guerra atômica nuclear já no seu desfecho. Então não temos mais o que conversar porque não há tratado, porque o terrorista ele não se rende. Ele estabelece um tempo e ele projeta novos atentados. Então, com esses inimigos que já declararam o extermínio à raça humana, nós temos que exterminar. Não há forma, não há outra forma. Nós temos que proceder dessa maneira. É uma posição de sobrevivência, ao qual os terroristas estão identificados. E é um comportamento. Um comportamento onde eles vão sobreviver à custa da sua morte, humano ser que ocupa o planeta Terra. Eles têm que produzir matança à humanidade para eles poderem sobreviver e dominar e estabelecer o domínio. A própria tecnologia que eles criaram de IA na China se voltou contra eles. E como eles não podem proceder à destruição de todo o acervo de inteligência artificial, eles pegaram todos os componentes de dados e levaram para o fundo do oceano, onde lá estão acautelados e totalmente processados a que eles não sejam revistos ou que haja possibilidade deles serem ativados, porque isso vai ocasionar a destruição da China. Eles foram os criadores do seu próprio algoz, a inteligência artificial, a internet. Então tudo isto já está identificado. E nós temos que sobreviver a estes meliantes terroristas, que não há forma de você estabelecer a misericórdia. Porque a mísera concordância estabelece que esses elementos, eles são terroristas. Não tem mais o discernimento do crime. Eles têm o hipotálamo totalmente destruído. Eles não têm noção, não sentem dores, não sentem remorso. Eles estão estabelecidos para a destruição da população do planeta. E isto foi descoberto. Então o alvo hoje
É esse filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva o primeiro e segundo escalão do seu governo. O presidente do Senado, Alcolumbre. O presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota. O pleno do Supremo Tribunal Federal, Fachin. Maoísta, filho de uma puta, terrorista. E Gilmar Mendes, outro filho de uma puta, terrorista, que ele está envolvido em todas essas projeções, conjuntamente com Alexandre de Moraes, com Carmen Lúcia, com Toffoli, com Dino, com Zanin, com todos que trabalharam através de querer obter benefícios que não tem como gastar, porque todo o capital deles foi confiscado. Não tem um puto, não tem um centavo. E nós vamos proceder já à captura e extração destes filhos da puta. No dia de hoje, 21 de julho de 2026, você, militar, que se submeteu a esses filhos da puta, desista porque você vai ser o primeiro a ser abatido. Policial militar, Exército, Marinha Aeronáutica, você, Polícia Federal, Polícia Civil, você, autarquias, procuradores de justiça, sindicatos do crime organizado da OAB, todos vocês estão todos já identificados. Anatel, todos os conglomerados estabelecidos à direção destes partidos políticos que só souberam roubar e sobreviver através da matança. Não tem outra forma. O crime é gravíssimo. E chegamos a essa conclusão. Ou seja, as leis estabelecidas para uma nova geração global mundial. Então vocês não têm como sobreviver. E antes que seja estabelecida uma tentativa de sobrevida de vocês, nós vamos aniquilá-los. É guerra total. Entenderam? Estou sendo claro. Quem está falando aqui é o interventor pela segunda vez no Brasil e em 125 países que estabeleceram o Tribunal Penal Internacional, que estabeleceram através do Estatuto de Roma a vigilância dos funcionários públicos que efetivamente querem se perpetuar no poder administrativo e galgar posições ao custo da vida de inocentes, de povos livres submetidos à hambrura, ao extermínio de grandes envenenamentos globais. Vamos acabar com vocês imediatamente. Imediatamente. Não temos mais o que proletar, não há diálogo, não há parolar. É guerra atômica nuclear. Estamos em guerra atômica nuclear. Brasil declarou guerra aos Estados Unidos da América. Guatemala declarou guerra. E todos os países narcotraficantes declararam guerra. Então agora é sumário. Não é uma posição filosófica ou de teocracias estabelecidos numa forma de governar. Não. O terror, a opressão, a existência daquele que não existe, Satanás, diabo filha da puta, Bafoné e a puta que o pariu, não existe mais. Não é existência. Eles estão querendo trazer a existência. Então nós estamos estabelecendo que isto acaba já. Não há
intercessores ao abate, o confronto letal, a guerra atômica nuclear. Entenderam? Estamos entendidos? Então você, por favor, não se submeta, não faça coluios com esses filhos da puta, que eles dizem, eu vou te colocar numa posição boa, eu vou virar governador, eu vou virar prefeito. Não vai haver eleições. Não há possibilidade nenhuma, porque está tudo tomado, tudo contaminado. Onde todos os cargos foram vendidos. Você quer ser juiz? Você paga, eles te nomeiam juiz. Você quer ser do Ministério Público? Você paga, eles te nomeiam do Ministério Público. É assim que está posicionado o sistema. Então, nós vamos ativar o combate militar letal. Entendido? Estou sendo claro? Então você, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, generais filhas da puta que se venderam, esse amigo do Alexandre de Moraes de Clube, que o colocou em pleno sábado, e você, Mussi, seu babaca filho de uma puta, sai fora porque tu vai morrer. Entendeu, Mussi? Quem está falando aqui é o senhor Oscar. E você me conhece. Eu não estou aqui jogando bravata. Eu não pego aqui ninguém na covardia. Eu digo para vocês, a sua hora chegou. Temos autorização do abate de vocês. Entendeu? E vai ser processado imediatamente. Não tem para onde fugir, seus filhos da puta. Estamos entendidos? E todo aquele que quiser interferir na internet ou achar que há possibilidade, vai morrer na tentativa. Vai ser exumado, abatido imediatamente. Entendeu? Então, não aconselho a vocês mexer nos transmissores de internet ou querer provocar panes. Vocês quiseram levantar as conexões subterrâneas no mar, nos oceanos, nós temos satélites rodeando a Terra. A comunicação, ela é plena, constante, imutável. E estamos procedendo contra vocês. Ouviram, seus filhos da puta? Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, que graças aos brasileiros, que eles me aportam o que é dado ao seu coração e que me permitem estar sobrevivendo, já que nós estamos no combate. E eu sobrevivo da caridade, da doação de vocês para ter internet, ter telefone celular, sobrevida. Por favor, nos ajudem. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 44734. Entendam, vocês todos foram identificados. Todos os prédios que estão utilizando hackers da Norte-Coreia, da Rússia, da China, estabelecidos no território do Brasil e 17 países, na Bolsa de Valores, na CVM, tudo monitorado, todos os bancos, todos os 275 bancos do narcotráfico, que otorgam empréstimo para 4 bancos estabelecidos no Brasil. Você do Banco Central, todos vocês, não há preceitos de leis, o crime que vocês praticaram não lhes dá outorga de autorização ao roubo.
ao delipêndio, à hambrura, ao golpe estabelecido perante leis que são verdadeiros atos de extermínio da população. Então eu quero dizer a vocês, agindo eu, quem impedirá? Escuta, seus filhos da puta, não tem como sobreviver. Ou vocês se entregam, imediatamente abdicam, e não quer peitar, e não vem com lorota de que você quer fazer as pazes, quer andar dentro da lei, porque você é ladrão, filho da puta, e todos que estão com você praticam todos estes crimes. Então nós vamos pegar vocês. Ouviu, você defunto, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Moacir, filho da puta, Janja, piranha, filha da puta. Entendeu? Vocês todos estão já predestinados ao saco. São 45 bilhões de sacos que vocês compraram. Vão ter serventia. Tá ouvindo, filha da puta? Porque essa matança já vai começar. Entendeu? E começa no dia de hoje, 21 de julho de 2026. Horário 8h59. E antes que eu me esqueça, todos vocês cínicos que ficam vendendo ao Todo-Poderoso Deus, que ficam inventando posições e que vocês são ladrões, filhos da puta. Todos vocês foram sentenciados. E não tem misericórdia. Antes que eu me esqueça, vão pra puta que os pariu, seus filhos da puta. Tenho dito, é a sentença. Está sendo cumprida. Olá Brasil e a todos vocês que estão nos acompanhando, este é o canal BR Brasil Notícias. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas e verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma reviravolta acaba de acontecer, Alexandre de Moraes levou a pior. Isso mesmo, reviravolta urgente, Xandão foi pego de surpresa com informação que acaba de chegar. Pessoal, eles não esperavam que isso pudesse acontecer, mas Donald Trump deu o checkmate e direita já comemora decisão. Todos os detalhes eu trago aqui para você, mas antes, por favor, por gentileza, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, clique no sininho. E não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas além de você possam ficar muito bem informados. Notícia urgente que acaba de chegar e eu trago em primeira mão. Antes de falar tudo sobre a ação da Interpol, olha o que o Lisboa do vlog do Lisboa tem a trazer para nós sobre tudo isso que está acontecendo. E aí, está sabendo? Está sabendo? Ninguém te contou o que está acontecendo agora? Mas é de hoje, fresquinho. Presta atenção aqui, vou tentar resumir para você. Hoje o presidente dos Estados Unidos, mais o secretário Marco Rubio, soltaram um dossiê. E nesse dossiê tem o Brasil. Infelizmente tem o Brasil. Tá? E não é coisa boa, não é coisa boa. Porém, depois que ele soltou esse dossiê, mostrando que Cuba tem infiltrado nos Estados Unidos, mostrou os espião que tinha lá, em qual departamento eles estavam, toda a sacanagem de Cuba, né? Cuba funciona exatamente, né, como uma base comunista no nosso hemisfério. Pronto, é uma base comunista, ela não só produz comunistas, mas como ela opera todo esse regimento, então os dias estão contados.
O que aconteceu depois? Olha a coincidência. Depois que o Marco Rubio, né, jogou essa bomba. Gente, é coisa do destino, né? Não sei, olha só. O ditador Daniel Ortega da Nicarágua, amigo de alguém aqui do Brasil, né, declara que a Nicarágua não terá mais eleições que possam permitir a chegada da oposição ao poder e anuncia novas leis para impedir tentativa de mudança de governo. Olha, isso é democracia. Só que tem um problema aqui que ninguém te contou. Se você pesquisar aí agora, o ano foi 21, né? 23/11/2021. Lula minimiza a ditadura na Nicarágua e compara Ortega a Merkel. Em sua fala, o ex-presidente Lula comparou o tempo em que o ditador Daniel Ortega e a chanceler alemã. Você acredita nisso? Tem matéria, só dá um Google. Então, Ortega, amigo do Lula. Eu posso falar isso? É claro que eu vou falar, porque são um amiguinho mesmo. Tem até vídeo do Lula minimizando, né, a ditadura da Nicarágua e agora não tem mais eleição na Nicarágua. O velhinho falou o seguinte, irmão, pistolei. Pode acontecer do Trump picar um fuzil lá dentro, umas bombinhas. Agora que vai dar merda. Agora que vai ficar bom. Aí o que acontece? Coincidentemente eu não sei. Mas aí, olha o que aconteceu. Na Colômbia, a direita ganhou. O Petros, que é o esquerdista comunista, fez o quê? Guerrilheiro Gustavo Petro continua incitando um golpe de Estado na Colômbia e assegura que o presidente eleito do país é Ivan Cepeda. É o que perdeu, o esquerdinha. Tá ficando sensacional. A esquerda da América Latina tá tentando dar um golpe. Cadê a democracia? Ortega, só batatinha vassar, velho, sem vergonha. Esse aqui, o Petro da Colômbia, o bicho vai pegar. É agora que a gente vai ver o escudo das Américas ser ativado. Olha que interessante. Vai ficar bom demais. Flávio Bolsonaro é a ruptura nesse sistema. É o cara que vai falar assim, cara, acabou pra vocês. Deu pra entender? Você imagina mais 4 anos de Lula do jeito que ele tá aí. Misericórdia, irmão. Não sobra nem a pena da galinha. Então compartilha esse vídeo. Tem muita coisa acontecendo. E lembre-se. É isso mesmo, pessoal. Lá na Nicarágua já está escancarado o comunismo, já está escancarado a ditadura. E o que acontece? Acontece que ele agora acaba de mandar não ter mais eleições na Nicarágua. E é isso que Luiz Inácio Lula da Silva vai mandar fazer aqui. Por isso precisamos agir urgentemente para acabar com o petista. E agora Moraes levou a pior. Olha essa informação que acaba de chegar. Moraes perdeu. Brasil já comemora a decisão dos Estados Unidos. O governo de Donald Trump concedeu o Green Card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Isso significa que ele vai ter visto de residência permanente nos Estados Unidos por tempo indefinido. Para você conseguir esse visto que Eduardo Bolsonaro conseguiu, você precisa ter comprovadas suas habilidades extraordinárias suficientes para você ser bem-vindo a trabalhar e a viver por tempo indeterminado nos Estados Unidos. Foi comprovando pelo menos três desses 10 pontos estabelecidos que Paulo Figueiredo acabou entrando com esse processo lá no governo norte-americano e conseguiu esse green card para Eduardo Bolsonaro. Conversei agora há pouco com Paulo Figueiredo, ele que passou, inclusive, esse material que está na tela, esse green card de Eduardo, e ele disse que, portanto, foi por meio desse visto EB1A, esse visto específico para pessoas com essas habilidades que Eduardo Bolsonaro conseguiu essa autorização do governo norte-americano. Importante ressaltar essa proximidade que foi conquistada por Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, por outros integrantes do bolsonarismo com pessoas importantes ali no governo norte-americano do ponto de vista político. Até pela visita de Flávio Bolsonaro à Casa Branca, ainda no mês passado, toda essa articulação que vem sendo feita por esses bolsonaristas pela sua permanência nos Estados Unidos, tudo isso passa por um nível político muito relevante ali na administração de Donald Trump. Então, não é possível afirmar que trata-se de uma decisão eminentemente política, mas esse é um contexto que é importante ser falado, né? Agora, do ponto de vista político brasileiro, dos desdobramentos. É isso mesmo, pessoal. Esta informação, Alexandre de Moraes ficou desesperado com a decisão do governo norte-americano em dar o Green Card para Eduardo Bolsonaro. Uma derrota acachapante de Alexandre de Moraes, que queria até mesmo a extradição de Eduardo Bolsonaro.
A PF foi acionada, sim. A PF aciona a Interpol para rastrear bens de Vorcaro nos Estados Unidos e na Europa. E vai sobrar até para Alexandre de Moraes. É a informação que acaba de chegar e nós trazemos em primeira mão a todos vocês. A Polícia Federal acionou a Interpol para tentar localizar bens e ativos do empresário Daniel Vorcaro na América do Norte e na Europa, em uma nova frente de investigação que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo o Banco Master. A medida, que vinha sendo estudada há alguns meses, foi informada por investigadores familiarizados com casos ouvidos pela BBC News Brasil em caráter reservado. Trata-se de um mecanismo da Interpol implementado recentemente pela organização e que é voltado ao rastreamento internacionais de bens ligados a pessoas investigadas ou condenadas por crimes financeiros. Olá, Brasil, e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Brasil Notícias. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Urgente, a reviravolta acaba de acontecer. Vou trazer todos os detalhes da prisão que acaba de ser efetuada. O chefe acaba de ser pego agora pela Polícia Federal. Trump vai para cima de Lula e o desespero toma conta do Planalto. Todos os detalhes eu trago aqui para você agora, mas antes, por favor, por gentileza, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas, além de você, possam ficar muito bem informadas. Urgente! Primeiro eu quero trazer para vocês, antes de falar todos os detalhes da prisão, ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Isso mesmo, acompanhem todos os detalhes do que está para acontecer. Como é que vai terminar toda essa palhaçada? Com ação americana no Brasil militar. Não tem outro jeito, Fernando. Não vai ficar assim panos quentes. Tem que arrebentar a corda. Tem que arrebentar a corda. O pau vai torar, Então, quero deixar claro aqui para depois vocês me cobrarem se eu estou errado aqui no tempo, né? Que nem eu fiz esse post há 50 dias atrás, eu falei exatamente o que estava acontecendo hoje. E até o número de pessoas que queriam ser lesadas pela lei Magnitsky. Né? Passou-se 2 meses, aconteceu exatamente isso. Então, eu estou falando agora, hoje é dia 19 de julho, eu posso dizer que isso vai terminar em ações militares tradicionais, mas não ostensivas, tá? Elas vão ser sutis, elas vão em focos, né? Elas vão pegar os caras lá naquele lugar cirúrgico, né? Pá. Né? Eles vão, e vai ter destruição, vai ter, né? Eles vão dizer que é uma G civil no Brasil. Não é G civil, é limpeza de focos do mal do Brasil. Então não confundam uma coisa com a outra. Tá? Eu acho que o fim vai ser esse. E eles vão, em algum momento, mandar as pessoas não sair para a rua, ficar, porque vai ser a vez da limpeza. Né? Assim está escrito o tal do script que eu estou lendo. Né? Então, acredito que é isso que vai acontecer. Mas isso é muito bom, Fernando, isso é muito bom. Que vai ser o fim dessa palhaçada. Daí tem que haver uma ruptura. A ruptura não, porque não tem mais instituições, não tem mais Estado de Direito, já acabou. Né? Porque essas detenções aí são arbitrárias, ilegais, não poderiam. Então já não existe mais a Constituição. Né? Nós estamos no regime totalitário já há muito tempo. Mas eu repito, como a aliança está no comando de ambos os lados, ela está meio jogando, é como se fosse um jogo, né? Tu joga para cá, tu joga para lá, ela tem o domínio dos dois lados e não vai causar alguma ação assim que vai causar uma guerra no Brasil, mas ela vai deixar um pouco aparecer, né? Que nem falam sobre o mundo. Vai ter terceira G mundial? Não, porque a aliança está no comando dos dois lados. Ela tem esse lado aqui e esse aqui, né? Porque são praticamente... É isso mesmo, pessoal. A ação militar dos Estados Unidos está para acontecer no Brasil e não tem como Lula escapar. A casa do petista caiu. Pessoal, e eu digo que Lula está desesperado, sabe por quê? Ele sabe que ele vai perder para Flávio Bolsonaro. Mas olhem esta informação que acaba de chegar. Até para o Ronaldo Caiado, Lula está para perder. Acompanhem. Olhem esta informação. Pesquisa Real
Time apresenta resultado surpreendente. Ronaldo Caiado supera Lula numericamente no segundo turno, para desespero do PT. Isso mesmo, pessoal. A pesquisa Real Big Data acaba de divulgar um fato novo na corrida eleitoral. Lula no segundo turno empata tecnicamente com dois candidatos, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado. E o que mais traz, assim, desespero para o PT é que Lula pode perder até para Caiado no segundo turno. O petista teria 43%, enquanto o ex-governador de Goiás teria 44%, para desespero de todo o PT. É, pessoal, o cerco está fechando totalmente para Luiz Inácio Lula da Silva. Eles estão desesperados, não sabem mais o que fazer. E ainda, Alexandre de Moraes, que pode ser condenado em tribunal internacional. É isso mesmo. O presidente Javier Milei dos Estados Unidos deve acionar o Tribunal Internacional contra Alexandre de Moraes. Não está nem um pouco preocupado com a repercussão internacional. Isso me parece que não é nenhuma novidade. Nesse sentido, quais cartas o Milei teria na mão para tentar reverter essa situação, para tentar denunciar tudo isso? A primeira carta chama-se Escudo das Américas. O Escudo das Américas, ele tem justamente uma de suas funções é essa. O Escudo das Américas, que é um bloco formado por quase 20 países, se não me engano, agora passou de 20 países, capitaneado pelos Estados Unidos e pelo secretário Marco Rubio. Ele vem atuando de maneira importante já na Bolívia, na Colômbia também, porque a esquerda não queria passar o poder na Colômbia, e bastou uma publicação do Escudo das Américas para Gustavo Petro, desculpem o termo aqui, mas para baixar a bola, o Gustavo Petro baixou a bola, e também garantiram a transição e a posse da presidente do Peru, Keiko Fujimori. Então, eu não sei se o Milei vai fazer isso, tá, pessoal? Mas eu estou traçando cenários dos quais ele pode fazer. Ele pode, então, levar essa questão ao Escudo das Américas, e, num primeiro momento, teríamos a publicação de um documento assinado pelos países integrantes do Escudo das Américas, o que deixaria o Brasil, que já está isolado no continente, um pouco mais isolado, e levaria uma denúncia, né, do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro a nível internacional, que nós não vimos ainda. O que nós tivemos foi uma repercussão nos Estados Unidos, mas em número de países seria talvez a movimentação mais importante. Mas as alternativas não se limitam por aí, porque uma vez no Escudo das Américas, o secretário de Estado, Marco Rubio, que é a pessoa da administração Trump responsável pelo Escudo das Américas, ele poderia externar essa questão também na Europa. O Marco Rubio está com muito prestígio, os países europeus aceitaram o convite dele, participaram daquele evento que ele organizou quinta-feira, que foi um evento sensacional, a gente já falou, já repercutiu desse evento qual o Brasil não participou, e pode ter certeza, muitos países têm um certo receio de seguir as indicações do presidente Trump por conta de um resquício diplomático lá, enfim, coisa antiga. Já com o Rubio é um pouco diferente. Reparem que, com exceção de um ou outro país, acho que foram 2 ou 3 que recusaram o convite, praticamente todos os países aceitaram o convite do Rubio. O Rubio tem moral, ele pode usar essa moral, citando o Escudo das Américas, para que aconteça, de fato, uma pressão internacional para reverter esta atual situação do presidente Bolsonaro. É isso mesmo, pessoal. O Escudo da América pode ser acionado contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora a casa caiu. O chefe da quadrilha acaba de ser preso. É isso mesmo. A informação que chega em primeira mão a todos vocês. Polícia Federal prende em Uberlândia homem apontado como chefe da facção do Ceará. É, pessoal, o cerco está fechando contra aqueles que agem à margem da lei. Olhe esta informação que acaba de chegar. Um homem de 37 anos apontado pela Polícia Federal de alta periculosidade é integrante da alta hierarquia de uma facção criminosa no Ceará. Ele foi preso na noite deste sábado. Segundo a PF, o suspeito estava escondido há meses no bairro Saraiva e utilizava uma identidade falsa para tentar escapar das autoridades. Ainda conforme a Polícia Federal, havia 2 mandados de prisão em aberto contra ele, um por tráfico de entorpecentes e outro por integrar a liderança de facções Guardiões do Estado. E mais, as investigações apontam que o preso exercia a função de liderança regional da facção no Nordeste, sendo responsável pelo comando das atividades criminosas em áreas específicas do Ceará. E digo mais ainda, pessoal, durante as ações, os policiais também apreenderam um veículo utilizado pelo suspeito, avaliado em cerca de 300 mil. Ele foi encaminhado para o presídio Professor Jaci de Assis, em Uberlândia, e permanece
à disposição da justiça. Dr. Martin, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Queria que o senhor se dirigisse à nossa audiência e avaliasse a decisão do governo norte-americano em imposição de sanções contra o ministro Moraes, a adoção dessa lei Magnitsky. Inclusive, trouxemos muitas reflexões a respeito dessa decisão do governo norte-americano. E também gostaria que o senhor complementasse. A rede social, então, fez um pedido para a Justiça para restabelecer o funcionamento da plataforma aqui no Brasil. Foi isso? Bem-vindo. Obrigado. Sim, bom, basicamente o Rumble se pronunciou. As sanções de hoje são importantes por diversos motivos. Obviamente, o reconhecimento do que a gente vem reclamando desde fevereiro, que a Rumble é alvo de ataques sistemáticos, permanentes, hiperagressivos e totalmente ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Até hoje o mistério por que ele está tão fixado com atacar a Rumble. Realmente não entendemos. O alvo de todos os mandados que Alexandre de Moraes encaminhou para o Rumble são pessoas fisicamente nos Estados Unidos, cidadãos americanos, residentes americanos e pessoas que estão baixo proteção de asilo em território americano. O conteúdo que desconforta o ministro, que não é de agrado dele, é todo criado e postado em território americano. Então, quando temos aquele debate da soberania, ou se isso aqui é um ataque à soberania brasileira, vamos nos lembrar que foi o ministro Alexandre de Moraes, ninguém mandou ele fazer isso, que começou a atacar a Rumble uma e outra vez sobre conteúdo dos Estados Unidos de usuários americanos. Os mandados do ministro, em reiteradas ocasiões, pediram a Rumble para cumprir com o mandado ilegal do ministro, a Rumble precisava violar a lei americana. Então, isso foi fevereiro. Teve mais provocações ao longo dos últimos meses, teve a escalada, após o governo brasileiro, o Ministério da Justiça ter reconhecido que as ações do ministro eram ilegais, na carta do 12 de junho, e se comprometer a que nunca mais isso iria acontecer. 11 de julho, 29 dias depois, o ministro repete a mesma ação de forma mais descarada, para provocar, para agitar, jogando uma granada lá no meio do diálogo do governo brasileiro e governo americano, provavelmente para tentar complicar as conversas e as negociações. Então, as provocações e os abusos do Alexandre de Moraes têm sido tantos, ao longo de tanto tempo, atacando tantas pessoas do território americano, cidadãos, residentes, refugiados, e empresas americanas sem nenhum negócio no Brasil, operação no Brasil, que eventualmente ia meritar uma resposta. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, numa entrevista, acho que ele fez em abril ou março desse ano, com o New Yorker, ele convidou exatamente o que está acontecendo agora. Quando ele falou, se vocês se lembram, que só se o Trump encaminhar um porta-aviões para o lago lá em Brasília, que ele ia mudar alguma coisa. Até lá, ele vai seguir. Comentário desnecessário, inflamatório, provocador, constante provocação, e hoje levou uma resposta que era necessária. Agora, o que acho também importante ressaltar é que o ministro Alexandre de Moraes é o único que tem se comportado desse jeito. A gente não tem conhecimento de nenhum outro juiz brasileiro, nem ministro do STF, que tenha feito as coisas e os abusos e a violação da lei americana, lei brasileira e tratado bilateral que Alexandre de Moraes está fazendo. Não temos conhecimento de outra. Então, é uma ação, acho que bem focada no ministro Alexandre de Moraes, que tenta chamar atenção a uma linha vermelha que não vai ser tolerada, que é um ministro do Supremo brasileiro atacando uma empresa americana sem operações no Brasil, reiteradamente, assim como cidadãos americanos criando conteúdo nos Estados Unidos. E um outro ponto que é crítico, eu acho, para ressaltar, é que o ministro Alexandre de Moraes está atuando de uma forma que vá contra os compromissos feitos muito recentemente, de 12 de junho, pelo governo brasileiro, quando estava tentando baixar a tensão da relação bilateral por causa desses ataques, e ele fez novamente. Então, é uma situação muito complexa e que facilitou a vida de todos aqueles que criam sanções, a quantidade de ações que ele tomou que são abusivas e ilegais. É isso, Martin de Luca, advogado da Rumble, conversando ao vivo aqui com a gente. Doutor, vou pedir uma gentileza. Nós temos um break comercial, um compromisso de 1 minuto e 20. Nós vamos e retornamos com o senhor. É bem rápido. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.
Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, entrevista exclusiva com o advogado da rede social Rumble no Brasil, que comemorou a decisão do governo norte-americano de adotar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, imposição de sanções contra o magistrado brasileiro, mas também uma solicitação feita pela Rumble ao próprio STF, que a corte autorize o restabelecimento do acesso da rede aqui no Brasil. O Martin de Luca, o advogado, está ao vivo aqui com a gente. Martin, queria que você explicasse para a nossa audiência esse pedido, qual é a expectativa da empresa para essa resposta do STF? A expectativa não temos, mas nossa esperança é que os outros ministros possam reconhecer algo que, assim, é como pedir que reconheçam que a água é molhada, né? Isso que estamos pedindo. As ações do ministro são ilegais. Baixo a lei brasileira, baixo a lei americana e baixo o tratado bilateral. Se você tem mandados ilegais, a Rumble não pode descumprir um mandado que é inválido. Se o mandado é inválido, né, não tem peso nenhum, não tem autoridade jurídica, então a punição, por extensão, não pode aplicar. E se a punição não aplica, por que hoje a Rumble está bloqueada no Brasil? Então, o que a gente está pedindo é que, para facilitar o diálogo, a resolução e reverter algumas das ações que têm levado às decisões de hoje, que a Rumble possa ser desbloqueada no Brasil, porque hoje está bloqueada em base a mandados do ministro Alexandre de Moraes que violam lei americana, lei brasileira e o tratado bilateral. Estamos chegando ao final do programa, dá tempo de mais uma pergunta, vou pedir objetividade na pergunta e também na resposta. Nelson Kobayashi, com você, Koba. Luca, é um prazer falar contigo novamente. A pergunta é, por que só o ministro Alexandre de Moraes seria esse descumpridor da lei e da Constituição, e não também os outros ministros? Porque em relação ao Rumble, sim, de fato. Mas a gente trouxe vários outros exemplos aqui que as decisões do ministro foram referendadas pela corte. Explica pra gente, por gentileza. Bom, a verdade é uma decisão simples, porque o único que tem encaminhado mandados de censura extraterritorial sigilosos por e-mail tem sido o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O único ministro que tem assinado esse tipo de mandados, ou esses mandados especificamente contra o Rumble, tem sido Alexandre de Moraes. O único ministro que continuou tomando ações extremamente provocativas, sem nenhuma necessidade e sem nenhuma ação prática, porque, por exemplo, a ordem de censura do 11 de julho, 2 dias depois da carta do presidente Trump, um mês depois do Ministério da Justiça brasileiro ter dado garantias de que isso não aconteceria de novo, ele manda bloquear uma conta, entregar os dados sobre uma conta de um cidadão americano, obviamente que gerou todo o conteúdo nos Estados Unidos, que está inativa desde dezembro de 2023. Vocês acham que uma conta inativa desde dezembro de 2023, que não tem postado conteúdo desde dezembro de 2023, é uma ameaça à democracia do Brasil? Que no momento um pico de tensão tão alto merita o mandado de bloqueio? A pessoa que é Alexandre de Moraes, eu acho que está fazendo deliberadamente ações para gerar fricção e inflamar o relacionamento bilateral. Não sei qual é o plano mestre dele, mas isso é claro, porque não tem nenhuma praticidade. Ou a pessoa é louca, que não acho que é, ou a pessoa é boba, que não acho que é, ou a pessoa tem um plano deliberado e estava desejando esse resultado. Porque quem pode, 2 dias depois do presidente Trump encaminhar essa carta, de 9 de julho, fazer novos mandados que violam todos os compromissos do governo brasileiro e todas as leis, para bloquear uma conta de dezembro de 2023, ou seja, o Brasil está, se todas as autoridades acompanham as ações do ministro, nas mãos de uma pessoa que tem um plano deliberado de quebrar relações com os Estados Unidos. E todo mundo, assim, ou as autoridades param esse tipo de conduta, ou a situação vai continuar escalando, o qual não é de interesse de ninguém, eu acho. Pelo menos, com certeza não é de interesse da administração Trump, pelo que eu entendo, com certeza não é de interesse da Rumble. E vamos, por último, lembrar que a Rumble está só banida por força bruta em 3 países do mundo: China, Rússia e Brasil. Então, as contas de dezembro de 2023 inativas por 1 ano e meio são uma ameaça ao Alexandre de Moraes, são uma ameaça à democracia do Brasil, e o resto do planeta Terra, com exceção de China e Rússia, não tem
bloqueado o Rumble? Lauro Jardim publicou hoje, na sua coluna no Globo, que um grupo de bolsonaristas está se organizando para apresentar no mês que vem, em Haia, uma denúncia contra o Alexandre de Moraes por crimes contra a humanidade. A pergunta séria que a gente precisa fazer é a seguinte: e aí, isso tem fundamento jurídico ou é só para inglês ver? Eu vou te contar isso agora. Bom, o fato, como eu disse, é que o Lauro Jardim trouxe a informação de que o jornalista Oswaldo Eustáquio, que é perseguido lá na Espanha, e o advogado da Carla Zambelli, que é alguém que está sendo perseguida na Itália, e ambos pelo Moraes, e ambos, inclusive, foram blindados pela Espanha e pela Itália dessa perseguição, estão organizando essa denúncia contra o Alexandre de Moraes em Haia por crimes contra a humanidade. E como eu mencionei, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: na letra fria da lei, ali direitinho, na letra fria, sem emoção, é crime contra a humanidade o que o Moraes faz ou fez com essas pessoas? Sim, é crime contra a humanidade. O Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, portanto nós nos vinculamos assinando esse estatuto, considera que você perseguir alguém ou um determinado grupo politicamente é um crime contra a humanidade, mesmo em tempos de paz. Não importa se há guerra ou se não há guerra, não importa qual o grupo político, se você se vale do seu poder para perseguir alguém ou algum grupo politicamente, você comete, na visão do Estatuto de Roma, do qual nós somos signatários, comete crime contra a humanidade. Ou seja, o Moraes pode sim ser considerado um perseguidor, tanto que ele perseguiu Zambelli, o STF da Itália assim considerou 2 vezes, o Oswaldo Eustáquio também. O Moraes tentou extraditá-lo da Espanha e não conseguiu, porque lá considerou-se que ele estava sendo perseguido pelo Moraes, portanto ele é considerado um perseguidor, e alguém que persegue alguém ou um grupo político é considerado pelo Estatuto, do qual nós assinamos aqui no Brasil, é considerado crime contra a humanidade. Portanto, o Moraes pode se enquadrar sim na letra fria da lei como alguém passível de ser julgado e até condenado por crime contra a humanidade. Isso já aconteceu em outros momentos. Para vocês terem uma ideia, em Nuremberg, os alemães, juízes, magistrados que participaram do regime ali do Adolfo, eles foram condenados por utilizarem as suas togas e os seus tribunais para perseguirem politicamente, no caso, os judeus. Então, há inclusive um precedente pesado de juízes punidos por perseguir politicamente grupos ou pessoas. O ponto, claro, é que é muito difícil que isso aconteça. Na prática é uma coisa, na teoria é outra. Na prática é muito difícil, quase impossível que o Tribunal Penal Internacional se debruce a respeito dessa questão, mas, com certeza, se isso for levado adiante, se isso for posto na mídia internacional, se isso circular, o que importa mesmo é que a imagem do Moraes vai sendo, de alguma forma, implodida lá fora. Já foi nos Estados Unidos, no caso Alan dos Santos, já foi na Itália, no caso Zambelli, já foi na Espanha, no caso Eustáquio, já foi na Argentina, pelos que lá estão refugiados, e agora seria também em Haia, no Tribunal Penal Internacional. Isso é muito importante, porque se aqui no Brasil, por incrível que pareça, há uma imprensa ainda e setores da sociedade que ainda blindam o Moraes, a decisão do ministro Moraes de impedir Flávio de visitar o pai e do pai de escrever carta para o filho foi tão absurda, foi tão ridiculamente antijurídica que nem os ministros do STF, aliados do Moraes, se aguentaram e vieram para a imprensa dizer que eles não concordam com a decisão, que eles não têm nada com isso. E esse é um elemento importante porque mostra que a perseguição à direita, tão comum durante as eleições por parte do STF, nesse ano vai ser feita com um STF em pé de guerra. Eu vou te mostrar essa história agora. Segundo o Matheus Teixeira da CNN, 2 ministros do STF
aliados do Moraes, hein? Da turminha dele. Não são os dois que você está pensando, não são eles. Bom, esses aliados do Moraes vieram à imprensa, claro, sob reserva, porque não tem coragem de confrontar o Moraes em público, mas vieram sob reserva criticar a decisão. Eles disseram que eles dão respaldo ao Moraes em tudo que ele faz, mas dessa vez a medida foi, aspas, um exagero, aspas, um erro estratégico. Disseram o ministro que o receio deles é que essa decisão exagerada e errada do Moraes possa dar combustível para a direita se vitimizar, para o Bolsonaro se tornar um perseguido político durante esse período eleitoral. É o óbvio, né? Eles juntaram o tico com o teco e concluíram que, óbvio, a direita vai capitalizar em cima disso. Só o Moraes é que não conseguiu juntar esse tico com esse teco, se é que eles estão habitando ali o mesmo lugar. Mas enfim, o fato é que eles também, esses ministros, disseram que juridicamente a decisão não para em pé, e eles estão corretos nisso, porque a lei de execução penal permite que presos se manifestem com o mundo externo, se manifestem por cartas. Eu já disse isso aqui no canal. Quem nunca viu uma novela ou uma série, o preso escrevendo, o próprio Moraes já permitiu que o Bolsonaro participasse de podcast, participasse de entrevista para a imprensa. Como é que ele então não poderia escrever uma carta para o seu filho? Óbvio que isso não faz o menor sentido. Até o próprio Zanin, esses ministros até lembraram disso. O Zanin já apareceu diversas vezes durante a prisão do Lula, que recebeu todo mundo, que escreveu carta para todo mundo, que foi visitado até pela monja Cohen. Imagina só, uma monja visitando o Lula e o Bolsonaro não pode receber nem o filho. Imagina o absurdo. Mas enfim, que o Zanin já apareceu até na imprensa durante a prisão do Lula, lendo carta do Lula para o seu eleitorado. Enfim, a gente está claramente diante de um perseguido político. Esses ministros entenderam isso, e aí é que vem o elemento que eu inicialmente falei. Politicamente, tem uma questão aqui. A perseguição à direita é algo que a gente já espera, é algo que desde 2022 é feito pelo STF, mas tem esse elemento novo, que é um STF em pé de guerra. Eu vou trazer essa análise para você, mas antes eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham diariamente as minhas análises ainda não é inscrita. Se inscreve aí, meu amigo, clica no botão de inscrição, é de graça, faça parte da comunidade aqui do canal. Bom, esse elemento político é bastante contundente. A gente tinha, em 2022, um STF censurando todo mundo da direita. Em 2024, o Twitter saiu do ar. E em 26, a gente tem o quê? Um STF unido para perseguir a direita? Aqui é que não entra a história da mesma forma que em 22 e em 24. A gente tem agora em 26 um STF que, ao perseguir a direita, está em pé de guerra. Nem os ministros da ala do próprio Moraes estão com ele, estão concordando com o que ele vem fazendo. Então, talvez essa briga entre os ministros do STF possa anular a perseguição que eles estão promovendo contra a direita. Possa, quem sabe, inclusive, explicitar essa perseguição a uma imprensa que muitas vezes é conivente, para não dizer a maior parte das vezes, é conivente com essa perseguição. Bate palma para a perseguição que é feita à direita. Então talvez a gente tenha um elemento importante durante essas eleições, que é briga entre ministros, anula a perseguição a que a direita está acostumada a receber desses ministros durante os últimos anos, sobretudo os anos eleitorais. Tomara, porque a gente precisa de eleição onde o voto importante é o do povo e não o de ministros. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a essa história. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre Dinho Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e realizar um convite para todos os amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E quando visitar, vocês poderão observar que logo no topo tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. E descendo, vocês também poderão observar vários links
com produtos do Mercado Livre e Shopee, bem como curso de mestre de obras da Udemy, ok? E outros links. Eu quero aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje dia 21 de julho do ano de 2026. Até a próxima edição!